Aí galera, hoje nós vamos falar mais de um assunto aí que é a segunda parte de isomeria. Vamos falar da isomeria configuracional geométrica, que também é tratada como isomeria cis-trans, né? A gente tem a isomeria configuracional geométrica, né? O que ocorre é que a diferença entre os isômeros, né? A gente já viu antes que isômeros são aqueles compostos que apresentam a mesma massa molecular, no entanto, são compostos diferentes. Então, a isomeria geométrica configuracional cis-trans, ela ocorre quando a diferença entre os compostos está exatamente no arranjo espacial. Então, o arranjo espacial é que vai diferenciar os isômeros geométricos, ou também chamado de isômeros cis-trans. Então, a isomeria geométrica também é tratada como isomeria cis-trans, né? Como ocorre essa isomeria cis-trans ou essa isomeria geométrica? Então nós temos que a isomeria geométrica, ela ocorre em duas situações. Quando nós temos cadeia aberta e que existe dupla ligações entre carbonos, né? Existe dupla ligação entre carbonos e que cada um desses carbonos que tem a dupla, ele possua ligantes diferentes. Então, para que ocorra a isomeria cis-trans em cadeia aberta, eu necessito que eu tenha dupla ligação entre carbonos e que cada um desses carbonos apresente para cada um desses carbonos ligantes diferentes. E aí nós temos aqui, né, um exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia onde eu tenho carbonos com dupla ligação e cada carbono da dupla, ó, tem ligantes diferentes. Esse carbono aqui tem X e Y, esse carbono tem W e T. Para que essa isomeria geométrica ocorra nesses compostos de cadeia aberta, alifáticas, X teria que ser diferente de Y e W tem que ser diferente de T. Então, cada carbono tem que ter ligantes diferentes, né? Aí eu coloquei um outro exemplo aqui, onde nós temos aqui dupla ligação também entre carbono. Então, eu vou analisar para saber se tem isomeria geométrica ou cis-trans. Primeiro caso, a cadeia aberta, eu tenho que observar, tem dupla ligação entre carbonos? Tem. Os ligantes de cada carbono são diferentes. Aqui observe que esse carbono eu tenho como ligante A, outro B. Esse carbono aqui, A e B. Então, você pode dizer, mas tem ligantes iguais. Sim, mas os ligantes iguais, né, no caso A e no caso B aqui, não estão no mesmo carbono. Então, cada carbono tem que ter ligantes diferentes. Quando você observou, né, os ligantes, cada carbono tem ligantes diferentes. Aí nós temos aqui, ó, um plano, né, simétrico na lei de dupla ligação. Ó, eu faço um plano aqui na dupla ligação. Nesse caso aqui, observe que os ligantes que eu tenho iguais, ó, que está em carbono diferente, mas eu tenho ligantes iguais, eles estão no mesmo plano de simetria, ó, em relação à dupla ligação. Então, se os ligantes que eu tenho iguais de um carbono e do outro, né, eles estiverem no mesmo plano de simetria em relação à dupla ligação, esse isômero vai ser chamado de cis. Então, a isomeria cis ou isômero cis é quando os ligantes iguais da dupla ligação, né, eu tenho um carbono e tenho outro, os ligantes que eu tenho iguais nas duplas ligações, eles estão no mesmo plano de simetria, que é o que está acontecendo aqui, ó, os dois estão acima, né? Eu tenho a dupla ligação, os dois estão no plano de simetria que está acima. E no caso do B também, que são ligantes também iguais, estão no plano de simetria que ficou aqui para baixo. Então, ligantes iguais, mesmo plano de simetria, isômero cis. Quando você avaliou aqui, eu tenho isomeria geométrica ou cis-trans aqui, tenho, porque eu tenho dupla ligação, e cada ligante da dupla tem, cada carbono da dupla tem ligantes diferentes. Então, eu tenho esse carbono, tem o ligante EB, aqui B e E. Então, como eu tenho cada carbono com ligantes diferentes, nós temos ali a isomeria, né, geométrica. Agora, nesse caso, ela é cis ou ela é trans? Aí você fazer um plano de simetria aqui, que nós fizemos aqui, ó, na dupla ligação, e observe que os ligantes que eu tenho iguais, aqui é o B, ó, eles estão em plano de simetrias diferentes. Então, quando os ligantes iguais estão em plano de simetria diferentes, né, um está para baixo, outro está para cima, a gente diz que esse tipo de isômero é do tipo trans. Aí você já, Baia, mas aqui, Baia, tem um problema. Aqui nós tínhamos todos A igual, A de um aqui, carbono,
A no outro, B e B. Não é necessário para definir diretamente cis e trans que todo mundo seja iguais. Eu já tenho um igual aqui, ó, B e B. Então, quem é ligante igual está em plano de simetria diferente. Então, nós temos aí a isomeria do tipo trans, né? Eu posso ter isômero cis, se o ligante ou os ligantes estiverem iguais, estão no mesmo plano, né? De simetria cis, se tiver em planos diferentes, ele vai ser trans. Então, apesar de não ser muito comum, né, como a gente vê a questão de nomenclatura desses isômeros, é mais para você identificar a isomeria, se é cis, se é trans, quando tem caído com frequência no Enem. Mas eu coloquei só para a gente ver a questão da nomenclatura aqui, que também não é problema nenhum se houver necessidade de ver a nomenclatura. Mas que geralmente, como eles dão lá em questões compostos grandes, né, com cadeias grandes, eles não trabalham muito essa questão de nomenclatura, né, na isomeria cis-trans, isomeria geométrica, né. Mas coloquei um exemplo aqui, ó. Observe que nesse caso aqui, ó, eu tenho isomeria, esse exemplo aí, eu tenho isomeria geométrica, vou analisar cis-trans, vou analisar. Cadeia aberta, qual é a situação? Dupla ligação entre carbonos, eu tenho aqui, e observe que cada carbono da dupla tem ligantes diferentes. Então eu tenho isomeria geométrica. Que tipo? Cis ou trans? Aí eu vou observar aqui, ó. Observe que os ligantes iguais, eles estão, ó, em plano de simetria, ó, oposto. Então estão em plano de simetria diferente. Como aqui também, ó, CH3, ligante ao carbono da dupla. Bom, então como ele está em plano de simetria diferente, ó, então eu já tenho, ó, que é a isomeria do tipo trans. Então é trans. E aí o nome do composto, na hora de dar o nome do composto, você observa a cadeia total. Que observe que aqui é uma cadeia, é uma sequência só de carbonos. Então eu tenho uma sequência com 4 carbonos. Se eu numerar daqui para cá, a dupla vai ficar entre 2 e 3, que a gente considera 2. Se numerar de cima para baixo, também a dupla vai ficar entre 2 e 3, que considera 2. Aí eu tenho a nomenclatura 4 carbonos, but. Como a dupla está entre 2 e 3, ó, se numerada daqui para cima, tanto faz de cima para baixo. A dupla está entre 2 e 3, 2, but é o prefixo. Dupla ligação, o infixo é N, como ele está entre 2 e 3, 2, é N, terminação de hidrocarboneto O. Então nós temos aqui a trans, but, 2N. Aí você observa aqui, ó, que nós temos isomeria geométrica aqui, sim, porque, ó, eu tenho dupla ligação e os ligantes da dupla são diferentes. Ó. Um é CH3 ou TH, outro é CH3, outro é CH2 e CH3. E aí eu tenho ligantes igual aqui, ó. Esses ligantes aqui são iguais, ó, de um carbono e do outro. E se você observar, ele está no mesmo plano de simetria, ó, acima aqui. Quando a gente olhar e definir o plano de simetria aqui da dupla ligação, ele está acima nesse caso aí, eles estão no mesmo plano. Então é cis. Então, cis. Aí eu vou dar a nomenclatura da cadeia. Na nomenclatura da cadeia, eu olhei a cadeia. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a maior cadeia, essa aqui, ó. 1, 2, e que a dupla ligação tem que estar na cadeia, né? Nesse caso aqui é um alceno. Então quando eu tenho insaturação, a insaturação tem que estar na cadeia. Então a maior cadeia que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5. Então essa é a cadeia principal, né? E aí nós vamos numerar a cadeia principal. Como a dupla ligação está mais próximo dessa extremidade do que da de cá, então nós vamos numerar a partir daqui. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. E você dá a nomenclatura, né? A nomenclatura desse composto, nós podemos dar, vou apagar aqui para a gente fazer essa nomenclatura aqui desse composto, todinho aqui, ó. Ele está na posição cis, ó. Está na posição cis. Nós temos aqui cis, ó. Só que nesse caso aqui eu tenho uma ramificação, ó, que ficou fora da cadeia, que está ligado ao carbono 3. Então eu tenho 3-metil, ó, 3-metil. E aí você dá o nome da cadeia principal, 5 carbonos, pent. Ó. Eu tenho uma dupla, está entre 2 e 3, então 2, N. Ó. O 2 é dizendo onde está a dupla ligação. O N representa a dupla ligação, 2 está dizendo onde está. Entre 2 e 3, o 2. Coisa já estudada nos hidrocarbonetos lá. E a terminação do hidrocarboneto é O. Então nós temos cis, 3-metil, pent 2N. Antigamente chamava penteno 2. Aí a nomenclatura hoje se identifica a dupla ou a tripla quando tem antes. Então tem, ó, cis, porque está na posição cis, com ligantes iguais, 3-metil, que eu tirei a cadeia principal aqui, a maior sequência, 3-metil, pent 2N. Bom,
essa é uma situação para que você tenha esses isômeros cis-trans. Mas nós temos aí uma outra situação também, na qual você trabalha esse tipo de isomeria cis-trans, ou isomeria geométrica, que é nos ciclanos. Além de ter dupla ligação nos alcenos, nós temos os ciclanos. Os ciclanos também podem ter isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. E quando é que nós temos nos ciclanos? Nos ciclanos, nós temos isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, quando você tem pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes, né? Aí nós temos pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. E aí eu coloquei aqui um exemplo, dois exemplos aqui de isomeria, que tem isomeria geométrica em ciclanos. Ciclanos, cadeias fechadas, que só tem ligações simples, né? Só de trocar, então nós temos aqui bromo e bromo. Observe que eles estão os dois para cima. Deixa para cima, então eles estão no mesmo plano de simetria. Se está no mesmo plano, então nós vamos ter que botar. Então botei aqui exatamente para a gente observar aqui, ó, que a gente precisa, né, analisar, já que ele está no mesmo plano, então qual vai ser essa isomeria? Aí a gente precisa observar. Como eles estão no mesmo plano, ó, então ele está cis. Pronto, cis. Aí eu venho 2, se eu numerar aqui 1 aqui é 2, se eu numerar 1 aqui é 2. Então dá um 2 de bromo. De bromo, porque eu tenho bromo 2 vezes. E aí deu o nome da cadeia. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Pente, porque é 5 carbono, então ciclopentano. Então eu tenho cis, 2 de bromo, ciclopentano. Aí nós temos um outro exemplo aqui. Agora, se você analisar aqui, observar direito, aqui realmente é trans, né? Por que é trans? Porque, ó, ligantes iguais, então em planos de simetria diferentes. Um está virado para cima, outro está virado para baixo. Então, ó, trans, que os ligantes que eu tenho iguais estão em planos diferentes, plano de simetria diferente. Então, trans, 2 de bromo, cloro, ciclopentano. 2 de bromo, porque esse aqui é 1, aqui é 2. Então, 2 de bromo, cloro, 2 de bromo, cloro, ciclopentano. Né? Então nós temos a nomenclatura, que não é muito comum, mas se houver necessidade, a nomenclatura é coisa simples, só olhar se é cis, é trans, e essa nomenclatura é a mesma coisa da nomenclatura que você já estudou antes. Né? Mas tem ainda outro tipo de isomeria que o pessoal considera, que é isomeria EZ. Né? É trabalhado, é feita essa isomeria do tipo EZ, configuracional EZ, né? Quando você não tem nenhum ligante igual entre um carbono, normalmente nos alcenos, entre um carbono da dupla e o outro carbono. Então não tem nenhum ligante igual como eu tenho aqui o bromo, e como eu tenho aqui também o bromo. Aí eu posso ter uma cadeia onde eu não tenho nenhum ligante igual. Então, se eu não tenho ligante igual, como é que eu vou identificar logo cis-trans? Então, é trabalhado, é utilizado um outro tipo de configuração, que é chamado de EZ. Como é que eu sei se é E ou se é Z? Eu vou trabalhar o E ou Z da seguinte maneira. Né? Eu observo quais são os ligantes que nós temos no carbono da dupla ligação. Né? Os ligantes maiores, com maior massa, maior número atômico, tem maior número atômico, maior massa. Se eles estiverem no mesmo plano, a gente usa Z. Se eles estiverem em planos diferentes, os ligantes maiores, com maiores massas, maiores números atômicos, né? Se estiver em planos diferentes, a gente usa o E. Então, se os ligantes maiores, de maior massa, maior número atômico, estiverem em planos diferentes, simetria diferente, e a gente usa Z se os maiores estiverem no mesmo plano. Aí, é bom também que a gente fique ciente de que é comum no Enem o pessoal colocar compostos assim, onde você às vezes não tem esses ligantes às vezes iguais, e aí eles usam lá, ele pergunta as isomerias cis-trans, né? Então, para isso é necessário a gente lembrar que, como aqui quem tem maior está em planos diferentes, né? Tá aqui plano diferente, então toda isomeria do tipo E também pode ser chamado de trans. E quando a isomeria do tipo Z, ela também é comum ser trabalhado nas questões do Enem, também chamado de cis. Então, cis ou E é utilizado, cis ou Z, porque está no mesmo plano, é comum ser utilizado, e trans ou E também é comum ser feito essa utilização de usar E ou trans, né? Z ou cis. Então, isso é comum a ocorrência desse tipo de utilização no Enem. Então, é necessário que a gente fique sempre antenado, porque no Enem é muito comum
esse tipo de utilização de nomenclatura. Então, nos compostos desse aqui, se ele te pergunta, tem isomeria trans direto, aí fica meio complexo para você analisar e ver se tem isomeria trans direto. Por quê? Porque você não tem nenhum ligante igual. Eu tenho dupla ligação, os ligantes da dupla são diferentes, mas eu não tenho nenhum ligante igual para ver se ele está no mesmo plano ou em plano diferente. Então, por isso foi utilizado essa outra regra de configuração EZ, né? Então, se você precisa definir, o que você necessariamente precisa definir também massa ou número atômico. Massa atômica e número atômico, normalmente quem tem mais número atômico vai ter mais massa atômica também, né? Então você pode ir pelo número atômico do elemento, se quando é um elemento só, mas se for mais de um elemento, se houver necessidade, você vai definir a massa atômica ou o número atômico total daquele ligante, né? Então você tem aqui, ó, o hidrogênio, se você olhar o número atômico do hidrogênio é 1, o bromo é 35, o número atômico do bromo, o cloro tem número atômico 17, o cloro, e o flúor número atômico 9. Ó. Aí você vai olhar os elementos, os ligantes, né, com maior número atômico, que consequentemente vai ter massa atômica maior também. Eles estão no mesmo plano de simetria, ou estão em plano diferente. Então observa, quem tem uma maior massa, que vai ter maior massa, mais que eu tenho maior número atômico, que a gente aprendeu o número atômico, ó, quem tem maior número atômico é o cloro e o bromo. Se você observar, eles estão em planos diferentes, né? Como eles estão em planos diferentes, então nós vamos usar a configuração aqui, ó, ó, então e a nomenclatura, Baia, como seria? Ó, aí a nomenclatura a gente prioriza a ordem alfabética. Então, como aqui é o bromo, então nós vamos botar aqui bromo, que a gente pode colocar também, se quiser, ó, configuração, utiliza ali o 1, porque considera que carbono 1 e aqui carbono 2, pela ordem alfabética, é o B, né? E aí nós colocamos aqui a nomenclatura. Então tem um né? Um bromo, 2 cloro, ó, 2 cloro, 2 flúor, 2 flúor, e aí dá o nome, ó, 2 carbonos, eteno, né? 2 flúor, eteno. Então eu tenho porque está na configuração lembrar que nesse caso também é possível, ao invés de utilizar na questão lá, ó, trans. Então trans, um bromo, 2 cloro, 2 flúor, eteno. Correto, né? É normal o pessoal utilizar a configuração já que não tenho diretamente para identificar que é trans, e chamar de trans. Então e trans, Z e cis. É comum essas utilizações aí. Então observe que nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, hidrogênio é 1, o flúor 9, número atômico, o bromo 35, ó, número atômico. E nesse caso aqui, ó, outro ligante é o H3C, hidrogênio é 1 vezes 3, ó. Então hidrogênio é 1 vezes 3, que vai dar 3, ó, e carbono é igual a 1, só tem um carbono, é 6, só tem um carbono. Carbono, número atômico é 6 e eu só tenho 1, ó. Então vai dar um total de 9. Então aqui 6 com 3, 9. Então total de número. Total dos números aqui. Ó. Atômico aqui vai dar 9. Então para esse carbono aqui é 1, aqui é 9. Então o maior está embaixo. Ó. O maior número atômico está embaixo. No plano de simetria de baixo. Desse carbono aqui é 9, aqui é bromo, que é 35. O maior desse carbono está embaixo. Então os dois maiores, um de cada carbono, os dois maiores de cada carbono, ou seja, o maior de cada carbono estão, ó, no mesmo plano de simetria. Então, para esse carbono, quem tem maior número atômico, e maior massa atômica, se você fosse calcular pelas massas atômicas também, está embaixo para esse carbono, e para esse carbono também está embaixo. Então, como eles estão no mesmo plano de simetria, então a gente usa cis. Então, cis, ó. Aí vai dar a nomenclatura, ó, carbono 1, carbono 2. Aí cis, bromo, ó. Aí cis, bromo. Aí eu tenho... eu posso colocar um bromo? Pode colocar. Então cis, que está no mesmo. Outra coisa. Mas você usou logo direto cis. Eu não queria usar cis, eu queria usar outra nomenclatura. Pronto, então você tira o cis e coloca o quê? Z. Z1,
bromo, aí você dá nomenclatura, o resto tudo a mesma coisa, sem problema nenhum. Então eu tenho aqui, ó, Z, que também eu posso chamar de cis, para não esquecer. Já não botei na questão, porque a questão do Enem tinha lá e não estava ligantes iguais. Aí eu utilizei esse aqui, né? Se não tinha ligantes iguais, mas se não tiver igual, não tem problema. Você pode também utilizar o cis ou trans. Cis no lugar de Z e trans no lugar de E. Aí eu tenho Z, um bromo. Eu vou colocar um pouco para cá, a nomenclatura. Ó, Z, um bromo, um flúor, 2, ó, que é o radical aqui é o metil, ó, né? Mas você não pode considerar isso aqui, ele é um radical que traz esse carbono, analisamos para você dar, né, a definição aí Z, né? Mas quando eu vou agora colocar a nomenclatura, eu tenho que identificar que eu tenho 3 carbonos na mesma sequência. Aí eu vou dar o nome da cadeia, ó. Próprio, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia, ó. Carbono 1, carbono 2, então 2. Como está entre carbono e 2, a gente numera o menor, deixa no número menor, identifica o número menor, 1 e 2 eu identifico como 1. Ó, carbono 1, carbono 2, 1. 3 carbonos, né? Era o próprio. Dupla ligação entre 2, 1. Quando eu tenho dupla ligação é N a terminação O. Ó. Z, um bromo, um flúor, prop, um eno. Ah, mas eu posso usar então, dizer lá, e a questão está dizendo lá que está na posição cis, não tem problema, né? É normal você encontrar essa questão do Enem, principalmente, o pessoal não tem às vezes ligantes iguais, mas eles utilizam o Z como trans e o Z como cis, desculpa, o Z como cis e o E como trans. Então Z é como se fosse a posição cis, é como sendo a posição cis, e E é sendo a posição trans. Então Z está no mesmo plano, os maiores números atômicos, e trans com os maiores números atômicos de um carbono e de outro estão em posições contrárias, né? Para não esquecer, ó, é bom que a gente lembre que os isômeros cis, quando você tem isômeros cis, eles são geralmente polares. Então, os isômeros cis são polares. E os isômeros trans, eles são geralmente apolares. Então, se houver uma questão falando dessa questão de polaridade relacionada com os isômeros, é lembrar que o cis, ele é polar, e por ser polar, ele tem maior ponto de ebulição, né? O trans, ele por ser apolar, ele possui menor ponto de ebulição. O cis, por ser polar, tem maior ponto de ebulição, né? Então é necessário a gente ter essa noção para não se confundir e passar batido em uma questão que envolva essa questão de ponto de ebulição dos isômeros. Ponto normal, hoje quando a gente chega no mercado, vê uma série de produtos, biscoito, né, vários produtos no mercado ali, 0% de gordura trans, pipoca, uma série de coisas lá que você, chocolate, né? Então, quando ele tem 0% de gordura trans, se realmente tem aí, precisa ser avaliado, mas pela informação que tem ali, é porque a gordura trans, ela acaba empacotando com maior facilidade. Como ela se empacota com maior facilidade, acaba acumulando gordura no organismo das pessoas, e o acúmulo de gordura aumenta o colesterol. Normalmente, aumentou o colesterol, aumenta o risco de problemas cardíacos, né? Então, por isso que você encontra aí no mercado vários produtos relacionados com a gordura trans, zero de gordura trans. Isso não é só para alimentos, também para medicação também, né? O fato dos isômeros, alguns isômeros podem causar problemas nas pessoas, né? Existe um caso, por exemplo, da talidomida, na década de 70, 1970, essa década aí, de 70, onde o pessoal produziu uma medicação chamada talidomida, que inicialmente ela foi produzida para as mulheres que estavam no início da gravidez, para evitar a questão das pessoas ficarem vomitando, porque estava com muito enjoo. Só que essa substância, ela produz, né, o isômero, e as pessoas naquele momento não sabiam, né, e por isso acabou provocando, né, muitas mulheres acabou tendo problema na gestação, no feto, né? Então muitas crianças, pessoas dessa faixa de 50 anos, por aí 45, 50 anos, têm deformações, por exemplo. Talvez vocês conheçam pessoas que não têm a mão,
no lugar da mão tem apenas 1, 2, 3 dedinhos no lugar, às vezes não tem uma parte do braço, às vezes no pé, então tem só um pontinho assim, tipo dedos assim. Então foi provocado por alteração de um isômero da substância talidomida, né? Então a partir daí foi feito um estudo, tem se tomado uma precaução maior com relação às questões principalmente de medicações. Só para a gente entender mais ou menos como a forma que é cobrada essa questão de isomeria a geométrica em Enem, que tem sido cobrado com muita frequência nos últimos anos. Normalmente aí vem, por exemplo, a questão, vem um textozinho falando da questão, e aí vem um composto, né? Nesse composto aí, por exemplo, o que eles pediram foi para você identificar os tipos de isômeros de isomeria que você tem, cis ou trans, né? Aí ele bota lá, por exemplo, a alternativa A, tem isomeria cis e trans, né? As três estão trans, as três são cis. Então, como é que você identifica? Ora, para eu ter isomeria, composto aberto, cis trans, onde eu tenho dupla ligação, tá aqui, ó, e eu tenho ligantes diferentes. Ó, eu tenho dupla, aí eu tenho que analisar para cada carbono. Então, para esse carbono, esses dois carbonos, quem são os ligantes? Ora, observe que nesse ligante, eu considero tudo, que para isso aqui eu considero tudo que tem aqui. Esse ligante, que está virado para baixo, ó. Para esse daqui eu considero tudo que tem para cá, né? Como o carbono ele tem 4 ligações, sempre o carbono é tetravalente, aí nós precisamos analisar a cadeia na forma de esqueleto, quando não tem representado ali para completar ligações de hidrogênio. Como esse carbono tem 1, 2, dá dupla 3, então pagado o hidrogênio, como esse ligante está virado, saindo aqui virando para baixo, o hidrogênio vai estar virado para cima. Como esse ligante aqui tem esse ligante desse carbono está começando aqui, está virado para baixo, o hidrogênio vai estar para cima. Então, para esses carbonos aqui, ó, eu tenho uma posição aqui, cis. Ó. Marco, mas foi o que eu terminei de lhe falar, não tem ligantes iguais? Tem, aqui o hidrogênio nesse caso, né? Eu tenho hidrogênio, né? Aí eu vou analisar agora o outro. Aí eu tenho que esquecer isso aqui e vou analisar o outro agora. Eu tenho que esquecer esse ligante aqui e vou analisar agora outro, né? Então agora eu vou esquecer aqui e vou pegar aqui. Observe que eu tenho agora que analisar esses carbonos de cá. Então para esses carbonos de cá, ó, quem são os ligantes? Ó, um ligante é tudo que tem daqui para cá, o outro é tudo que tem daqui para cá. O outro aqui é hidrogênio. E aqui também hidrogênio. Aí se você olhar, eu botei para cima porque esse ligante está virado para baixo. Então o hidrogênio vai estar para cima. Esse ligante está para baixo, o hidrogênio vai estar para cima. Então aqui também, ó, eu tenho isomeria do tipo 6. Tá? E aí você vem para esse daqui também, que lá no composto ele está mais ou menos assim. Ainda sobe aqui um carbono. Aí você vai analisar, ó, esses carbonos, que eu tenho os carbonos da dupla. Tá? Aí eu tenho um ligante, é tudo que tem daqui para cá agora, para esse carbono. E o outro é o que tem para cá. Tá? Como ele estava virado para baixo, o hidrogênio vai ficar para cima. Esse está virado para baixo, o hidrogênio também vai ficar para cima. Então nós temos, ó, cis. Então normalmente as questões que vêm no Enem são questões com estrutura grande, para você analisar se tem isomeria cis, isomeria trans, aí você normalmente, né, comumente, esse tipo de questão é necessário que você lembre que o carbono é tetravalente, a cadeia geralmente vem assim nessa fórmula de esqueleto. Eu não tenho, o carbono tem 3 ligantes, então tem um aqui que é o hidrogênio, não está ali, mas tem o hidrogênio, então é necessário que se analise dessa forma. E o assunto de isomerias geométricas, ou também chamado de cis-trans, que também se utiliza hoje, outra configuração é EZ, é aplicado, é calculado, é trabalhado mais dessa forma de identificação de tem isomeria cis, isomeria trans, dá um composto e pede para você analisar entre aquelas outras alternativas que tem o mesmo tipo de isomeria que tem naquele composto dado acima. Então é só você prestar atenção, analisar com cuidado e resolver as questões que envolvem isomeria geométrica.